está vivo dentro de nós, irmãos? Quem é você no dia da adversidade? Eu quero falar um pouquinho, não vai dar tempo de falarmos tudo, mas eu quero falar um pouquinho de um homem que não teve variação de posicionamento na hora da dificuldade. O nome dele era Jó. Abra sua Bíblia comigo em Jó. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Fala assim comigo: homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha o relatório que a Bíblia traz desse homem: integridade, retidão, temor de Deus e que se desviava do mal. O que é integridade? É a capacidade de você ser santo no escuro, sem ninguém estar te vendo. Integridade. Ser integral, ser totalmente aquilo que diz ser. É você trazer de uma maneira fundida as suas palavras ao seu caráter e comportamento. Integridade. Quando você compra um pão integral, você está comprando um pão onde as propriedades ali do trigo são mais próximas à sua origem, não tão industrializado como um pão normal. Então a integralidade está relacionada à verdadeira origem. Então quando a Bíblia diz que Jó era íntegro e reto, é porque ele era íntegro e reto. Ele não andava entre dois pensamentos, ele andava em retidão, ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, ele andava na direção certa. E a Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele tinha temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus, temor de Deus é respeito a Deus, temor de Deus é amor a Deus. E Jó tinha isso embutido no seu coração. E a palavra diz o seguinte, que ele se desviava do mal. Uma coisa é você resistir ao mal. A Bíblia diz que nós precisamos sujeitar, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Muitas vezes, nós temos que resistir o diabo porque nós mesmos provocamos, nós mesmos procuramos, com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias palavras e atitudes. Nós mesmos procuramos o mal. Só que a Bíblia diz que Jó desviava do mal. Se ele sabia que naquela esquina teria algo que comprometeria a santidade dele com Deus, ele passava em outro caminho. E a palavra do Senhor diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior, fala comigo, era o maior de todos os do Oriente. O que a Bíblia está dizendo, pastor? Que ele era o mais rico, ele era o mais poderoso de todos os homens ali daquela redondeza. Não tinha ninguém tão rico e tão poderoso como Jó. Agora pensa que vida maravilhosa. Homem de Deus, ele tinha integridade, retidão, temor de Deus, se desviava do mal. Tinha 10 filhos, 7 deles eram homens, 3 mulheres. Tinha uma riqueza imensurável, era o mais poderoso daquela região. Uma vida maravilhosa. Ele tinha tanto temor de Deus, que quando os filhos dele saíam para festejar, sabe o que ele fazia? Ele levantava de madrugada para oferecer um sacrifício antecipado, pedindo a Deus perdão caso os filhos deles viessem a pecar contra o Senhor. E talvez eu e você não fazemos isso. Não oramos do jeito que precisamos orar pelos nossos filhos e pela nossa família.
Mas Jó tinha isso dentro dele, ele levantava, sacrificava ao Senhor e dizia: Senhor, perdoa eles, talvez eles vão pecar nessa reunião. O Senhor sabe como que é jovem, o Senhor sabe como que eles são, talvez eles vão falar alguma coisa que vai ferir a sua santidade. Então o temor e o relacionamento dele com Deus era tão íntimo, que ele blindava a família dele através das suas orações. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Que filhos de Deus esse? Os anjos. Quem participou do estudo sobre a queda de Lúcifer, lembra muito bem que no Velho Testamento, quando a Bíblia diz de filhos de Deus, está falando de anjos que foram estabelecidos no céu. E quando a Bíblia diz sobre estrelas, está falando de anjos que ficaram estabelecidos no âmbito terreno. Lógico que todos no mundo espiritual, agindo e exercendo influência no plano terreno, no plano físico. Mas, quando os filhos de Deus foram se encontrar com o Senhor, diz a palavra do Senhor no versículo 6, que veio também Satanás entre eles. Para você que não gosta de ouvir a palavra Satanás, e acha que igreja evangélica fala muito do diabo, você tem que rasgar uma grande parte da Bíblia, porque a Bíblia mostra o tempo todo as ações de Satanás. E aqui, por exemplo, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver Satanás o tempo todo sendo citado. Satanás veio entre os filhos de Deus, mas algo chamou a atenção de Deus em relação a Jó. E o Senhor perguntou para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Fala comigo: rodear a terra e passear por ela. Para você fazer uma volta em volta do mundo, você vai precisar de muita grana e alguns dias para você conseguir fazer isso. Satanás consegue dar uma volta no mundo com milésimos de segundo. Por quê? Porque ele é um espírito. E o espírito se movimenta a uma velocidade que nós não conseguimos medir. Então, ele tem rodeado a terra, passeado por ela, fazendo o que está em João 10:10, matando, roubando e destruindo. E o Senhor disse para ele, versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Presta atenção, quem está falando aqui não é o homem não, quem está falando aqui é Deus. Deus está dizendo que não tinha ninguém na terra como Jó. Satanás, eu tenho visto você fazendo suas arruaças, suas bagunças, mas essas andanças e bagunças sua, você observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Detalhe, Jó não sabia do que estava acontecendo no céu. Jó estava na terra. A vida dele estava acontecendo perfeitamente. Só que no céu havia uma conversa que Jó não ouvia ela. Uma conversa de Deus e Satanás. Estava tendo ali uma espécie de negociação em relação a Jó. E Satanás agora disse: não, mas ele teme ao Senhor mesmo. O Senhor abençoou ele tanto, a vida dele é tão boa. Como que um homem daquela natureza, vivendo do jeito que ele vive, não vai temer ao Senhor?
Só que eu tenho certeza que aqui, no meio desses irmãos que aqui estão, nós podemos desmascarar Satanás essa noite em nome de Jesus. E eu quero perguntar para vocês aqui, quem aqui, no momento de escassez, de não ter recurso financeiro, de não ter R$1 no bolso, mas conseguiu adorar e engrandecer o nome do Senhor? Levanta sua mão. Isso prova que nós servimos ao Senhor não pelo que Ele tem para nos dar, mas pelo que Ele é em nossa vida. Glória a Deus por isso. Para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. E Deus te abençoe. E até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.